Olá, povo de Deus, comemoração de todos os fiéis defuntos. 2 de novembro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jó 19, 21, 27, 1 Coríntios 15, 20 a 26 e 28 e Lucas 12, 35, 40. Disse Jó: piedade de mim, meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Por que me perseguis como Deus e não vos cansais de me torturar? Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne, verei a Deus. Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Dentro de mim consomem-se os meus rins. Popularmente, Jó se tornou um exemplo de homem paciente, que tudo aceita de bom grado. Porém, lendo com atenção o livro todo, percebemos que ele tinha um relacionamento tão íntimo com Deus que também reclamou de sua situação, gritou em meio de sua desgraça. Além disso, aparecem no livro de Jó alguns que se diziam seus amigos, tentando fazer com que ele se revoltasse, abandonasse de vez sua fé no Deus único. O pequeno trecho de hoje nos mostra Jó reagindo às falas de seus amigos. Mas Jó, no meio do sofrimento, vendo-se às portas da morte e trespassado pela solidão, compreende que Deus é o seu Redentor, aquele parente próximo que, segundo os costumes hebreus, deve comprometer-se a resgatar a sua própria custa ou a vingar o seu familiar em caso de escravidão, de pobreza, de assassínio. Jó sente Deus como seu último e definitivo defensor, como alguém que está vivo e se compromete em favor do homem que morre, porque entre Deus e o homem há uma espécie de parentesco, um vínculo indissolúvel. Jó afirma-o com vigor. Os seus olhos contemplarão a Deus com a familiaridade de quem não é estranho à sua vida. 1 Coríntios 15, 20, 26 e 28. Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo principado, todo poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Paulo quer passar para os cristãos da comunidade de Corinto uma profunda esperança e convicção na ressurreição. Cristo foi o primeiro, assegurando-nos que todos que o seguimos na fidelidade iremos também reviver na glória. Apesar de Paulo identificar na morte nosso último inimigo, na verdade, é passando pela morte que iremos gozar das alegrias eternas ao lado de nosso Senhor.
Cristo é o vencedor de todos os obstáculos que nos impedem de sermos vitoriosos com Ele na vida eterna. Paulo afirma que tudo será submetido a Cristo, pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. Porém, quando isso acontecer, será a vez de o próprio Cristo se submeter ao Pai. Nenhum pecado é maior que a força redentora de Cristo, que nos resgata da vida de pecado e também nos submete ao Pai. Nem a morte tem poder sobre Jesus. Por isso se enganaram aqueles que o assassinaram na cruz, achando que ali estava o fim de tudo. Nada disso. Na cruz está a vitória total de Cristo. Lucas 12, 35, 40. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai atentos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Uma das maneiras de entendermos as parábolas que apelam pela nossa vigilância pode sugerir o medo pelo fim, devido à chegada inesperada do nosso momento derradeiro. Porém, não entende assim aquele que busca na vida viver segundo os ensinamentos de Jesus. Nesta perspectiva, eu gosto do relacionamento de São Francisco com a morte, que a chamava de minha irmã. Tenho dificuldades de entender o sentimento de inúmeros cristãos que temem a morte. Bom, talvez o silêncio seja a melhor atitude perante a morte. Mistérios não existem para serem explicados, e sim contemplados. Acreditando que Deus é amor, podemos pensar que a morte seja um mergulho nesse regaço de amor eterno. Costumamos dizer às nossas crianças que quem morre vira uma estrelinha. Apesar do sofrimento pela separação física, temos a chance de nos sentirmos profundamente próximos quando nossos amores partem. Nossa fé e nossa prática de oração não nos deixam perder a esperança na vida quando estamos diante da morte. Se a distância que nos separa parece intransponível, nossa fé nos aproxima e supera qualquer obstáculo de separação. Quando parece que nos deixam, é o momento em que se instalam mais solidamente na nossa vida, permanecem presentes, fazem parte da nossa interioridade. E depois de muitas tribulações, seremos completamente de Deus. E essa pertença será plena bem-aventurança na visão do seu rosto. Ouçamos a poesia de Manuel Bandeira, que nos ajuda a transcender nossos gestos e mergulhar em sentimentos mais profundos. Ofereçamos esta poesia em homenagem aos mais de 608 mil mortos pela Covid-19, vítimas, uma grande parte, do descaso e da indiferença de quem teria a responsabilidade de zelar pela vida, dom maior de todos nós.
A poesia é de véspera do dia de finados, mas vale para hoje. Diz assim Manuel Bandeira: amanhã, que é dia dos mortos, vai ao cemitério, vai, e procura entre as sepulturas a sepultura de meu pai. Leva 3 rosas bem bonitas, ajoelha e reza uma oração, não pelo pai, mas pelo filho. O filho tem mais precisão. O que resta de mim na vida é a amargura do que sofri, pois nada quero, nada espero. Em verdade, estou morto ali. E como nos diz a colunista da Folha de São Paulo, Ana Cristina Rosa, revolta saber que a falta de ar que asfixiou milhares foi causada por um joelho imaginário que impediu a respiração sem precisar tocar no pescoço de ninguém. O luto é doído, sofrido, intenso. Restam o amor, a saudade e a crença na ciência, em memória e em respeito aos que partiram. Um beijo no seu coração.